batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Porque é feito especialmente para você. Olá, querido ouvinte da Vinha FM e também do nosso programa Batom e Bate-Papo. Nós estamos mais uma vez aqui com vocês para liberar uma palavra, para compartilhar experiências e aquilo que o Senhor tem trazido na nossa vida como realidade de vida, fruto realmente da revelação no Espírito. E hoje nós vamos compartilhar um tema importante para todos nós, como igreja. Nós vamos falar sobre uma igreja imparável. Será que isso é possível? Com certeza, porque nós vamos falar com base naquilo que a Bíblia diz e não apenas com base na nossa experiência. Eu gostaria então de introduzir aqui um texto para abrir o seu entendimento e alargar também a sua compreensão sobre o que é realmente uma igreja imparável? Bem, talvez você pense que uma igreja imparável é uma igreja com muitos programas ou com muitas atividades semanais. Talvez para alguns seja uma igreja que tem cultos todos os dias. Ou quem sabe, uma igreja com uma agenda cheia de eventos. Não, nada disso. Porque nada disso responde com precisão essa pergunta: o que é uma igreja imparável? Para responder biblicamente a essa pergunta, eu me uni a várias pastoras para fazer esse programa, pois consideramos extremamente relevante este assunto para esses dias. A igreja tem vivido dias de perseguição em toda a terra, cujo alvo é paralisá-la. A igreja não é o nome que ela usa, não é o prédio aberto ou fechado, não é uma instituição com CNPJ. A igreja é constituída por pessoas que nasceram de novo e que se reúnem para proclamar que Cristo é o Senhor. Você é a igreja. Minha pergunta para você hoje é: você é imparável? Se depender de você, a igreja irá prevalecer? Bem, eu te convido então para ouvir os depoimentos nesse programa, para que você seja fortalecido e se torne não apenas imparável, mas inabalável. Nós vamos começar então nesse primeiro bloco, com um depoimento da pastora Marília e outras pastoras que vão responder a esta pergunta: o que é uma igreja imparável? Olá, sou a pastora Marília Pedrosa, da Igreja Videira do Bueno, de Goiânia. Estou aqui para falar um pouquinho com você sobre o que é uma igreja imparável. Uma igreja imparável é aquela que olha para Cristo, é aquela que não permite que as circunstâncias adversas, que os momentos difíceis, as circunstâncias que vêm para nos parar, nos deter, nos intimidar, elas nos interrompam. Nós temos um inimigo e esse é o alvo realmente do inimigo, nos parar. Por quê? Porque o reino de Deus, a única coisa que as pessoas precisam é que a igreja vá até elas e que o reino de Deus seja mesmo alcançado, através de nós. Então, essa igreja imparável é aquela que não permite que as muitas adversidades da vida venham nos interromper, que venham nos intimidar. Tristezas, angústias, ataques, calúnias, são tantas adversidades que muitas vezes vêm e nos entristecem, que vêm para roubar a nossa alegria e a nossa força. Mas o Senhor diz na sua palavra:
que nós devemos fazer para avançar? Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que fala o seguinte: desembaraçando-nos de todo peso que tenazmente nos assedia. A palavra diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É isso que eu creio que nós precisamos fazer, porque nós temos uma carreira a ser percorrida. Nós precisamos correr essa carreira com perseverança, como diz nesse texto. E no original, essa palavra desembaraçar é tirar do caminho, remover o quê? O peso, que também no original significa estorvo, o que vem para obstruir, o que vem para atrapalhar, tudo que vem para nos intimidar, tudo que vem para roubar a nossa força, a nossa fé, a nossa alegria, porque se nós não temos isso, nós vamos olhar para nós mesmos e vamos olhar para as circunstâncias, né? Para as muitas resistências, decepções e dificuldades. E a palavra do Senhor diz: corra com perseverança. E a palavra perseverança significa paciente, firmemente, olhando firmemente para Ele, fixando os nossos olhos nele, no Senhor Jesus, nas suas promessas, não é? Naquilo que Ele fez na cruz, na obra consumada da cruz, porque se nós formos olhar para as circunstâncias, para as adversidades, nós vamos olhar para nós. Vamos olhar para a nossa capacidade, para a nossa fraqueza, né, para a nossa impotência. Não existem momentos assim que nós ficamos impotentes diante de circunstâncias. Mas a palavra do Senhor também diz que é na fraqueza, na nossa fraqueza, que o Senhor manifesta o seu poder. Na verdade, a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Porque quando eu olho para mim, eu olho para a minha fraqueza. Quando eu olho para mim, eu olho para a minha debilidade, para a minha incapacidade. Mas olhando para Cristo, eu olho para aquele que tudo pode. Eu olho para uma obra consumada na cruz. Eu olho para aquele que pode todas as coisas. Então, o Senhor nos diz nesse texto de Hebreus: tira os seus olhos, sabe, das decepções. Tira os seus olhos das pessoas. Tira os seus olhos daqueles que te deixaram, né, daqueles que te feriram. Tira os seus olhos das circunstâncias, ou das necessidades, ou das muitas adversidades, mas coloca os seus olhos nele, porque dele vem o nosso suprimento, né? Dele vem o nosso cuidado. A palavra do Senhor diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então o Senhor nos promete na sua palavra que Ele vai nos dar todas as coisas. E a palavra é o Senhor. Olhando para o Senhor, você olha para a palavra, se enche da palavra, se enche de fé, porque as circunstâncias têm o poder de minar a nossa fé, mas a palavra tem o poder de alimentar a nossa fé, de alimentar, sabe, as nossas forças. Então nós, quando deixamos de olhar para as circunstâncias adversas, olhando para Cristo, nós vamos alimentar a nossa fé, nós vamos nos fortalecer, e é isso que o Senhor quer de nós, que nós possamos confiar 100% na graça de Deus, em Cristo Jesus, na sua palavra, no seu suprimento. Não olhe para a demanda. Graça é não olhar para a demanda, mas olhar para a provisão. Sabe, olhar para Cristo, colocar os seus olhos fitos nele, autor e consumador da sua fé. Fazendo isso, o que vai acontecer? Nós vamos correr. Sabe quando numa corrida você está ali, que de repente você tropeça? Por que nós tropeçamos? Porque existem empecilhos. Mas a carreira que o Senhor propõe a nós é uma carreira que você pode correr, que vão ter empecilhos, mas você vai tirar os seus olhos deles e vai colocar os seus olhos em Cristo. Colocar os seus olhos na palavra, colocar os seus olhos na promessa. Sendo assim, você vai alcançar a carreira, você vai percorrer toda a sua carreira. Essa é a palavra de Deus para nós. Tire os seus olhos das circunstâncias adversas. Tire os seus olhos dos empecilhos. Coloque os seus olhos em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Assim, nós vamos correr
Nós vamos correr a carreira que nos está proposta. Como igreja imparável, nós vamos cumprir o propósito de Deus para nós. Quero deixar essa palavra para você, que você fortaleça o seu coração, olhando para Cristo e se tornando uma igreja imparável. Assim o Senhor vai nos usar poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, estamos de volta falando hoje sobre o que é uma igreja imparável. Nós começamos aqui compartilhando um texto falando sobre a importância de nós compreendermos o que é realmente uma igreja imparável e se isso é possível. Segundo a Bíblia, sim, porque nós somos o exército de Deus na terra. E Deus escolheu agir através da sua igreja, que é chamada na Bíblia de corpo de Cristo. Você ouviu aqui o depoimento de algumas pastoras e agora nesse segundo bloco eu quero chamar também a pastora Valéria e a pastora Dalva, juntamente com outras pastoras do Brasil, que irão responder a essa pergunta. O que é uma igreja imparável? Vamos ouvi-las. Olá, eu sou a pastora Dalva Rigonato, da Videira Goiânia, o prédio Canaã. Estou aqui para falar um pouco sobre a igreja imparável. O que é ser imparável? E eu queria dar uma definição aqui. A revelação do amor de Deus é que nos torna imparável. Talvez você ainda não experimentou esse tipo de revelação e por isso o diabo ainda te aprisiona no medo, nas dúvidas, no temor de que o Senhor não vai responder às suas orações, não vai te acudir no dia da dificuldade. Mas essa revelação, ela é de fato a raiz, o fundamento que nos deixa firme quando o dia mau chega. E em todos os dias também. Mas no dia mau é o dia que os questionamentos vêm na nossa mente, né? E a palavra de Deus, ela nos dá fundamentos fortes para que nós nos tornemos imparáveis. E eu queria ler com você Efésios 3,14, que diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a sua riqueza em glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o espírito do homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura
a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E diante desse versículo, eu queria só salientar algumas coisas interessantes nesse versículo. Ele começa falando que nós precisamos estar arraigados pela fé em Cristo, no amor de Cristo. Se eu estou arraigado aqui fala de raiz, fala de profundidade. Né? Só pessoas que estão com o coração arraigado nessa revelação, ela consegue vencer as dificuldades. Porque quando vem aqueles dias difíceis, você precisa acreditar que o Senhor é o seu socorro. Né? No Salmo nós vemos Davi clamando por socorro várias vezes e crendo nesse socorro. Mas ele não estava vendo. Quando você lê que Davi fala, olhando para os montes, de onde vem virá o socorro, ele não sabia de onde viria esse socorro. Ele sabia apenas de uma coisa, que o socorro viria. E quando nós sabemos que esse socorro vem, isso nos traz paz. Isso nos traz alegria para passar a dificuldade, né? Como diz a música da Cassiane, dando glória a Deus. Porque eu sei que muitas situações o diabo vem com perguntas na sua mente. Né? E esse versículo o Senhor deixou para mim e para você. E ele continua dizendo o seguinte: a fim de que nós possamos experimentar, compreender. Aqui está falando de compreender, está falando de ter revelação das verdades profundas, que é o amor de Deus. Se eu compreendo, não apenas na minha mente, porque talvez você saiba na sua mente, mas você precisa compreender, precisa descer para o seu coração, precisa ser revelação. Deus me ama, apesar de... Eu não estou vendo, mas Deus me ama. Eu ainda não sei como vai se resolver, mas Deus me ama. Eu estou me sentindo assim, triste, mas Deus me ama. Essa convicção, essa certeza vai fazer você conquistar, vai fazer você vencer, vai fazer você ser imparável. E o texto continua, que nós precisamos entender essa revelação, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Porque a altura, largura, profundidade, é porque não interessa aonde você está, não interessa a dificuldade ou o momento que você está vivendo, o Senhor vai te achar. E Ele vai ser por você, Ele vai ser seu escudo, Ele vai ser sua proteção, Ele vai ser sua ajuda presente. Acredite, não existe lugar onde Deus não entre, não existe altura, não existe profundidade onde Ele não possa te alcançar. Né? Independente de quão difícil seja o que você esteja passando. E o texto de Efésios 3 conclui assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que ele está falando assim que você precisa conhecer para que a plenitude te tome? É porque é conhecendo, é tendo revelação do amor de Deus por você, do amor de Cristo por você. Você vai experimentar de toda a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. Seja financeira, no seu casamento, na sua saúde, no seu emprego, seja em qualquer área que você precise. A revelação do amor de Deus vai transformar a sua vida e vai te fazer imparável. Olá, eu sou a pastora Valéria Tocantins, aqui de Goiânia, da Igreja Videira Buriti. Eu vim aqui falar para vocês hoje o que é uma igreja imparável. Uma igreja imparável é aquela que prega o evangelho e ensina a verdade. Nós sabemos que a igreja começou após a morte e ressurreição de Jesus. E ele mesmo, após ter revivido, ele disse para os seus discípulos que ficassem lá em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Poder para quê? Vamos ver esse versículo na palavra de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está em Lucas 24:49. Esse poder que foi dado aos discípulos foi o evento mais marcante do Novo Testamento. Por quê? Porque foi a descida do Espírito Santo. É o poder para anunciar as boas novas da salvação. Então, isso é pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É falar dessas notícias. É falar dessas boas novas. E essas boas notícias, elas são tantas que eu não conseguiria enumerá-las
todas aqui. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, que ele viveu sem pecado, que ele morreu no nosso lugar, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. E esse pacote completo, na verdade, é a salvação. A maior boa notícia que nós temos como igreja que anunciar é a salvação, através da vida do Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É assim que a Bíblia diz. E a palavra sozo, ela aparece 110 vezes no Novo Testamento. E em todas elas, ela significa salvação. E sabe o que é o significado no original? Ter feito completo. Como assim? É porque a salvação é um pacote completo. Significa não só que eu sou salvo da ira, salvo da morte eterna. Significa que eu sou liberta. Significa que eu sou curada. Significa que eu vou ser preservada. Significa que eu estou sendo aperfeiçoada. E que tudo aquilo que Cristo, como Filho, desfrutou, eu agora também desfruto. Porque a partir dessa salvação em Cristo Jesus, ele deixou de ser o filho unigênito para ser o filho primogênito. E a palavra do Senhor diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, esse Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, pregar o evangelho é crer no nome do Filho de Deus. E nós temos muitos itens que poderíamos falar a respeito de uma igreja imparável, mas eu quero apenas mencionar o segundo deles, que é ensinar a verdade. Ensinar a verdade é ensinar também desse Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso está em João 14, 26. E a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então nós devemos pregar o evangelho e nós devemos ensinar a verdade. Eu queria ler aqui para você a respeito dessa salvação e desse evangelho que se prega, porque foi a direção, a orientação, como se fosse a ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos. Lá em Marcos 16:15 ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ora, pregar esse evangelho é isso que eu falei para vocês. E nós precisamos, para anunciar este evangelho, do revestimento de poder. Nós temos que buscar e sermos cheios do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas em Judeia, em Samaria, na Galileia e nos confins da terra. A igreja que anuncia essa grande salvação é uma igreja que não para. E ensinar a verdade é ensinar a palavra de Cristo. Vou concluir aqui dizendo o que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais na frente ele conclui, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Jesus, ele dedicou especial atenção do seu ministério, fazendo discípulos. E isto é o que redundou no nascimento da igreja. Deus abençoe você. Eu sou a pastora Roberta, da Videira em Goiânia, e quero falar para você por que somos uma igreja imparável. Porque temos uma visão, e a visão que o Senhor nos deu, e que nos impulsiona a um chamado, que Ele nos comissionou. E ano após ano, temos feito as mesmas coisas, com o mesmo coração. Batismos, encontros, cultos, células, com um único alvo, levar a palavra de Deus às vidas, pois a palavra de Deus transforma e salva. E isso é fruto da graça e do favor do Senhor. É por isso que somos uma igreja imparável para propagar o reino de Deus. Meu nome é Ludmila, sou pastora dos Radicais Kids da Videira de Recife. E para mim, uma igreja imparável é uma igreja que depende totalmente da graça e do favor de Deus e que por isso anda no descanso. Para mim, uma igreja imparável é uma igreja que não tira os olhos de Jesus, uma igreja que não olha para as circunstâncias, uma igreja que não olha para a força do vento, nem para a grandiosidade da tempestade,
mas uma igreja que mantém os olhos em Jesus e por isso permanece firme e nada pode detê-la. Meu nome é Verônica, sou pastora da Igreja Videira em Londrina e uma igreja imparável é uma igreja que tem Jesus como fundamento, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é imutável, que não retrocede, que não desiste e que permanece até o fim. Nós somos uma igreja imparável, porque nem a morte pode nos deter. Jesus, o pastor dessa igreja, já venceu a morte. Ele diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Um dia tentaram parar Lázaro, colocaram ele num túmulo e colocaram uma pedra em cima. Mas Jesus foi visitá-lo, mandou tirar a pedra e o chamou para fora. Não sei se você sabe, mas isso aconteceu no 4º dia. E nós, como Igreja Videira, estamos entrando no 4º ciclo. Jesus escolheu o 4º dia para fazer o milagre de ressurreição. E nós estamos entrando no 4º ciclo, o ciclo onde nós vamos viver milagres extraordinários, inclusive o da ressurreição. Prepare-se, nós somos uma igreja imparável. Uma igreja imparável é aquela igreja que está lá em Romanos 15:6, para que com uma mesma convicção e uma só voz glorifiqueis ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja imparável é aquela que tem convicção da onde veio, aonde está e o que está fazendo e para onde vai. Eu sou a pastora Regilene Guimarães, da Videira do Rio de Janeiro. A igreja imparável é quando você continua fazendo o que você sabe, mas não está vendo. Mas o grande mover de Deus está acontecendo. Famílias inteiras se rendendo ao Senhor, crianças nascendo de novo, 300 células nascendo, mais de 5.000 crianças no nosso relatório. Isso é uma igreja imparável. Eu sou a pastora Zanilda Silva, esposa do pastor Wilson, da região de São Paulo, interior. Muito bem, eu creio que as pastoras têm compartilhado de coisas tremendas, poderosas, a respeito da igreja imparável. E eu tenho certeza que isso tem aberto os seus olhos. Mas nós não vamos parar aqui. Nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco com uma palavra onde eu mesma gostaria de colocar para você 2 aspectos que a Bíblia mostra e responde a esta pergunta: o que é uma igreja imparável? Daqui a pouco. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Estamos de volta falando sobre o tema: o que é uma igreja imparável? É muito importante que você compreenda que a igreja, ela nasceu para que ela pudesse ser expressão de Cristo na terra. Deus escolheu um povo
que pudesse expressar a Deus, expressar o seu caráter, expressar a sua glória, manifestar o seu poder. E nós somos esse povo, aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Portanto, falar sobre uma igreja imparável é algo extremamente importante. Mas como nós falamos aqui no início, uma igreja imparável, ela não é uma igreja cheia de atividades, de programas, que tem uma agenda repleta de eventos durante o ano. Não, não é isso. Uma igreja imparável é uma igreja que prevalece sobre as obras do inferno. Por isso é importante que você compreenda, identifique esses princípios. E esse é o nosso alvo aqui. Que você possa, independente de terminar um ano, começar um ano, que você possa ser imparável como igreja, porque você faz parte dessa igreja. E eu gostaria então de compartilhar aqui a respeito disso. O que realmente é uma igreja imparável? Bem, vamos parar um pouco aqui para pensar a respeito do oposto desta palavra, imparável. É paralisado. Então, será que é possível a igreja ser paralisada? Sim. Quando? Quando ela deixa de cumprir o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele afirmou sobre si mesmo que ao final da sua vida, ele tinha convicção de ter concluído a sua carreira, ou seja, de ter cumprido o propósito de Deus para ele. Sabe que muitas vezes, vamos usar aqui o exemplo do corpo, existem doenças que elas paralisam o corpo. A pessoa fica imóvel, sem forças, ela não consegue levantar, ela não consegue se mover, ela não consegue andar e às vezes nem comer sozinha. Então, aquela pessoa, ela está viva, mas o corpo dela está paralisado. E muitas vezes isso acontece também com o corpo de Cristo, que é a igreja. É claro que a igreja jamais poderá ser vencida, mas a igreja, ela é resistida e ela pode ser impedida de cumprir o seu propósito. Qual o propósito? Bem, o propósito de Deus para a igreja é pregar o evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus. E muitas vezes o diabo, ele vai tentar nos calar, nos separar, nos impedir de cumprir esse propósito. Então, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, nós cremos no poder do evangelho, por isso nós pregamos, por isso nós falamos. Agora, o trabalho do diabo é parar a igreja, é tentar impedir a igreja de levar o evangelho a toda criatura, às nações, como o Senhor nos ordenou na grande comissão. Então, embora o diabo já tenha sido vencido na cruz, nós sabemos isso, lá em Colossenses 2, diz que o Senhor expôs ao desprezo toda potestade, principado, e os venceu na cruz. Então, todo o escrito de dívida que estava contra nós, o Senhor, ele já pagou. Então, nós já estamos numa posição de vencedores. Mas o diabo vai usar tudo que ele ainda tem para nos resistir como igreja. E como que o diabo faz isso? Bem, o diabo usa governos, instituições mundiais para formular leis, decretos contra a igreja, para nos parar. E nós vemos isso acontecendo em muitas áreas. E vimos de uma maneira muito explícita no ano de 2020, quando todas as igrejas, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, foram fechadas, impedidas de se reunir. Será que isso foi algo natural? Será que isso foi apenas um resultado de uma pandemia? Eu acho que nós precisamos enxergar além. Porque o diabo trabalha para usar todos os meios para paralisar a igreja. Mas sabe que o diabo também usa, às vezes, no meio da igreja, pessoas, às vezes os próprios irmãos, para trazer maledicências, calúnias, ofensas, contendas,
divisões, porque tudo isso faz com que a igreja fique ali, paralisada. Os irmãos ficam lutando uns com os outros e a obra para. O evangelho deixa de ser pregado. Mas sabe, não precisa ser assim. Eu quero dizer hoje para você, nós podemos ser uma igreja imparável. Eu gostei muito de uma frase que eu li a respeito de John Bunyan, que é o autor daquele livro muito conhecido, O Peregrino, que ele diz assim: se minha vida é infrutífera, não importa quem me exalta. Mas se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Será que nós podemos viver assim? Aqueles que são imparáveis vivem assim, porque eles olham para Cristo. Portanto, eu quero responder essa pergunta aqui, colocando para você 2 aspectos. O que é uma igreja imparável? Primeiro, é uma igreja que anda em unidade. Lá em Efésios 4:13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ora, aqui está falando a respeito da unidade da fé. O que é essa unidade da fé? Unidade da fé significa crer da mesma maneira. Significa que nós estamos fundamentados na obra consumada de Cristo. Significa ter revelação desta obra. Significa que Cristo é o centro. Então, a unidade da fé, ela vem à medida que cada membro tem revelação da obra da cruz, daquela obra consumada na cruz, que tudo já foi feito. E agora nós temos apenas que nos apropriar e experimentar aquilo que o Senhor já conquistou por nós. Sabe, eu cresci na igreja, cresci ouvindo o Evangelho, mas eu ouvi apenas parte do Evangelho, não todo o Evangelho. E à medida que eu fui crescendo e que eu fui também aprendendo, e principalmente à medida que eu fui ouvindo a respeito da mensagem da graça, da obra consumada, os meus olhos se abriram e eu pude vivenciar e experimentar uma vida de vitória. Porque nós precisamos ter a revelação do Evangelho. Uma vez que nós temos revelação, nós vamos andar em unidade. Eu queria usar o exemplo aqui da igreja primitiva, porque a igreja primitiva é um modelo de igreja vencedora, é um modelo de uma igreja imparável. E tem um aspecto aqui que nós precisamos reconhecer em relação à unidade da fé. A unidade vem antes do cumprimento do propósito. Jesus disse para os discípulos que eles deveriam estar reunidos até que descesse o Espírito Santo. Lá em Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, percebe qual era o propósito? Era receber o Espírito Santo. Então o próprio Jesus disse isso para eles, mas havia uma condição. A condição é estarem todos reunidos. Lá em Atos 2:3 diz assim: então apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ora, qual que foi aqui então o resultado de estarem todos juntos? É que todos foram cheios. Cada irmão que estava reunido naquele lugar recebeu a mesma porção do Espírito Santo, porque em cada um havia o mesmo coração, a mesma fé. Unidade da fé fala sobre isso. Fala de estar juntos, de estarmos reunidos com a mesma fé, com a mesma compreensão, revelação, para que nós possamos caminhar juntos. Então, é importante crer da mesma maneira. A Bíblia fala em 1 João 5:7 que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unânimes em um só propósito. O que significa essa palavra unânime? Unânime, aqui em 1 João 5:7, está no plural, que significa eles são.
Então, esse termo no plural, ele significa uma ação em conjunto. E no caso ali da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo, ela operou sobre toda a igreja. Mas cada um deles precisava crer individualmente. Ou seja, a Bíblia relata que havia ali 120 pessoas reunidas quando aconteceu o Pentecostes. Mas sabe, não podia ter entre eles nenhum incrédulo. Não podia ter nenhum deles ali perguntando, mas será que a gente não podia ficar cada um na sua casa? E a gente iria receber cada um na sua casa, já que seria uma obra individual. Sabe, não, eles estavam ali unânimes, eles estavam ali todos crendo que era necessário que eles permanecessem juntos para que a promessa pudesse se cumprir. Entenda esse princípio espiritual, que a unidade vem antes do cumprimento do propósito. Então, aquilo que Deus tem para fazer através da igreja vai acontecer, mas antes nós precisamos da unidade da fé, crer da mesma maneira, termos revelação da obra consumada da cruz. Sabe por quê? Porque Deus age na unidade da fé. Membros individuais são inúteis. A ordem de Jesus para a igreja primitiva foi: permaneçam juntos e não cada um na sua casa. Agora, esse é um princípio espiritual. Para sermos úteis para Deus, nós precisamos estar ligados no corpo, mas nós precisamos também andar em unidade. Nós precisamos falar a mesma coisa, nós precisamos crer da mesma maneira. Então, esta obra do Espírito Santo hoje, na igreja, é expressar Cristo ao mundo e não apenas membros individuais. Então, Deus não quer usar pessoas isoladamente. Deus quer usar a igreja. Então, a função dos membros não é abençoar a si mesmo, mas todo o corpo. Então, às vezes, um testemunho que você dá, você individualmente foi abençoado, mas quando você testemunha, você abençoa a todos, porque você fortalece a fé dos irmãos. Percebe como é importante a célula? Como é importante o compartilhar a palavra? Porque quando nós falamos, nós nos enchemos, nós nos edificamos mutuamente. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios que o olho vê, todo o corpo vê. O olho tem uma função, que é enxergar. Mas quando ele vê algo, todo o corpo vê. Da mesma maneira, quando o ouvido ouve, todo o corpo ouve também. Ainda que os outros membros não tenham a função de ouvir. Mas porque o ouvido está ligado ao corpo, então todo o corpo pode ouvir através dele. Agora, isso significa que também o que um membro sente, todo o corpo sente. A Bíblia diz que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Porque nós estamos unidos. Mas essa realidade aqui, ela precisa ser uma experiência na nossa vida. Por isso é tão importante a unidade do corpo. Uma igreja imparável é uma igreja que anda em unidade. Unidade da fé. Para que nós possamos experimentar isso, nós precisamos ser checados. Você sabe que existem propósitos errados. Nós estamos falando aqui que a unidade ela vem antes do cumprimento do propósito. Será que existe propósitos errados no meio da igreja? Existe. É possível estar à frente de um ministério com um propósito errado. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 29:15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Precisamos entender que a unidade da fé é para cumprir o propósito de Deus para nós. E não para que nós possamos fazer aquilo que nos interessa, ou da nossa maneira, ou segundo o nosso interesse. Entenda que a unidade ela vem antes do cumprimento do propósito. Nós mencionamos aqui o exemplo da igreja primitiva. A igreja não existiria
sem o Espírito Santo. Eles precisavam receber o Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, eles precisavam estar juntos. Hoje não é diferente. Toda a obra é através do Espírito Santo que habita em nós. Mas para isso nós precisamos andar em unidade. Então, Atos nos mostra que eles receberam a promessa do Pai, que era receber o Espírito Santo para serem testemunhas, para receberem poder para pregar o Evangelho. O propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo era esse: conceder poder para a igreja, para que eles pudessem cumprir a grande comissão, ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Então eu quero frisar isso aqui mais uma vez: não existe cumprimento de propósito sem unidade. A unidade da fé, quando eu digo que nós precisamos crer da mesma maneira, precisamos ter revelação da obra consumada, precisamos ter revelação da mensagem da graça, é porque isso vai afetar a nossa vida individualmente e vai também afetar a vida da igreja. Deixe-me te dar um exemplo. A unidade da fé é para edificar. Não tem como você edificar uma mesma obra com pessoas que creem de maneiras diferentes, ou de maneiras até opostas. Então, muitas vezes nós falamos, nós cremos que uma vez que nós somos salvos para sempre. Então, cremos que a salvação é uma obra que ela acontece uma vez na nossa vida, quando você recebe a Cristo, e você não pede a salvação. Mas é claro que existem pessoas e outras igrejas que creem de maneira diferente. Então seria muito difícil edificarmos uma obra só com essas duas maneiras de crer. Percebe? Então é muito importante a unidade da fé para edificar a obra de Deus. Deixa-me te dar então um exemplo. 2 engenheiros. Eles têm muitas coisas em comuns. Eles têm a profissão, eles têm talvez ali a técnica, eles têm às vezes até a paixão pela engenharia. Então, eles vão concordar em muitas coisas. Mas na hora que eles vão edificar um prédio, construir um prédio, eles precisam concordar na maneira de edificar. Se eles não entrarem em acordo, eles não poderão edificar juntos. Da mesma maneira acontece na igreja. É preciso ter concordância sobre a edificação da igreja, sobre a doutrina, sobre o ensino, para que nós possamos caminhar em unidade da fé. Ok? Então, a Bíblia diz que nós não podemos andar juntos se não tiver acordo. Mas, para isso é preciso humildade. Sabe que a unidade, ela de fato nos torna uma igreja inabalável. Mas para ter unidade, precisa ter também humildade. Porque pessoas orgulhosas dificilmente abrem mão da sua opinião. Dificilmente estão dispostos a submeter a uma outra pessoa. Principalmente pessoas que às vezes já têm uma posição, já têm um título, às vezes têm um dom, às vezes é alguém que aparece mais do que outros. Então essas pessoas têm dificuldade de se humilhar. Têm dificuldades porque muitas vezes estão buscando o seu interesse pessoal, é o seu sonho, e não os interesses de Deus. Por isso que para ter unidade, precisa ter primeiro humildade de coração. Eu creio que uma igreja imparável começa com unidade. Mas tem um segundo aspecto que eu quero compartilhar com você também. Uma igreja imparável é inabalável. Em Hebreus 12, 22, 29, é um texto muito precioso. E eu quero ler uma parte aqui para você que fala exatamente sobre aquilo que é inabalável, referindo-se à igreja. Diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à igreja do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança,
e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Olha, esse texto é muito precioso. Mas, de maneira resumida, ele está dizendo aqui que existem coisas que são abaladas e existem coisas que são inabaláveis. E nós precisamos identificar o que são. Porque o texto termina dizendo que a única maneira de servir a Deus, de agradar a Deus, é quando nós estamos edificando em cima daquilo que é inabalável. Esse termo, coisas inabaláveis, significa, no original, um movimento produzido pelos ventos ou pelas tempestades. Ou seja, você só vai saber o que é inabalável quando vem a tribulação, quando vem os ventos, as tempestades, as dificuldades. E aí você vai perceber realmente quem são aqueles que permanecem. Quem são aqueles irmãos que realmente continuam fazendo a obra com fidelidade. E isso vai mostrar o que é abalado. E tem um outro termo também aqui que diz inabalável. Inabalável significa firme. Mas que coisas são essas que são abaladas? Tudo aquilo que não é edificado em Cristo é abalável. Então, infelizmente, nós temos que reconhecer que na igreja ainda existe muita obra humana. Muitas coisas que são feitas no entendimento humano, na força humana. E a Bíblia chama essas obras de palha e de feno. São aquelas coisas que não vão permanecer. Que quando manifestar o fogo, que o texto em Hebreus termina falando que o nosso Deus é fogo consumidor. E esse fogo vai testar todas as nossas obras. Então a Bíblia fala que tem obras que vão se queimar, porque é palha e feno. Ou seja, porque é tudo aquilo que não é edificado em Cristo, na dependência de Cristo, na revelação de que é Cristo que faz e não nós. Então, essas coisas inabaláveis, elas precisam ser identificadas. Então, por isso nós estamos hoje falando, abrindo seus olhos, compartilhando essa palavra. Tudo aquilo que é edificado em Cristo é inabalável, mas aquilo que não é abalável. Então, aquilo que é iniciado por Deus na sua vida, com certeza é algo inabalável. Mas aquilo que você mesmo começa por vontade própria é algo abalável. Então, é preciso ter muito cuidado em fazer as coisas fora da vontade de Deus. Isso pode ser um ministério, pode ser um casamento, pode ser uma obra, pode ser um projeto, pode ser coisas apenas que é fruto de uma ideia, ok? De uma boa intenção. A Bíblia fala de Sara, que teve uma boa intenção em ajudar a Deus para cumprir o propósito que ele havia chamado Abraão e Sara. E ela então teve um plano, que foi gerar Ismael, dar a sua serva para que ela pudesse gerar um filho, para cumprir a promessa. Ela teve uma boa intenção, mas aquilo foi completamente rejeitado por Deus. Percebe? Tem obras que são iniciadas no braço do homem, na boa intenção, e não na vontade perfeita de Deus. Isso é abalável. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Então, o monte Sião representa na Bíblia a graça. Da mesma maneira como o monte Sinai representa a lei. Então, é preciso ter a revelação da mensagem da graça. Porque é a revelação da mensagem da graça que nos torna inabaláveis. Porque nós enxergamos Cristo.
Então, esse abalável fala de um tipo de vida que você vive centrado na lei, no merecimento, na justiça própria. Mas o inabalável é um estilo de vida centrado em Cristo. Tem muitas coisas na igreja que ainda são feitas pelo homem. E nem sempre são coisas ruins, erradas ou pecaminosas. Mas, pelo fato de ser feita pelo homem, significa que Deus não tem compromisso. Que Deus precisa, às vezes, remover para nos tornar inabaláveis. Então você, com certeza, vai crescer, você vai ter oportunidades para perceber isso na sua vida. Muito cuidado em você ficar buscando coisas que são humanas para edificar a sua vida pessoal, às vezes o seu casamento, às vezes o próprio ministério. Não tenho nada contra em relação a conhecimento natural. Às vezes é bom você fazer um curso, nós mesmos temos na igreja cursos para ensinar princípios espirituais, para fortalecer a fé. Mas sabe, nós precisamos sempre manter os olhos em Cristo. Cuidado, às vezes, com cursos, por exemplo, de cura interior, de libertação, porque as pessoas buscam muito, às vezes, são orientações naturais. Não estou dizendo que tem algo errado, não, nessas coisas tem coisas boas também, mas não adianta. Às vezes tem mulheres que fazem cursos de cura interior, de libertação, mas depois voltam para casa e continuam a desonrar os seus maridos. Sabe, você não vai conseguir edificar um casamento inabalável apenas com essas técnicas. Você precisa colocar Cristo como centro no seu casamento. Aí sim, o seu casamento será inabalável. Percebe? Nós precisamos ter clareza da nova aliança. Porque é a nova aliança que nos conduz a sermos uma igreja inabalável. Eu creio realmente que o Senhor tem para nós casamentos inabaláveis, ministérios inabaláveis, uma vitória permanente. Mas nós precisamos ter revelação desta palavra em Hebreus 12. Eu quero convidar você e sugerir que você leia, que você busque compreender o que está escrito ali. Porque esse texto fala de um reino inabalável. Esse é o reino de Cristo. O reino é onde Deus reina, é onde Cristo reina, é onde Cristo é o centro. Se Cristo é o centro do seu casamento, então ele será inabalável. Se Cristo é o centro do seu ministério, ele será inabalável. Se Cristo é o centro da obra que você está edificando, então será inabalável. E eu quero concluir aqui dizendo, entenda uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não podemos edificar nada sem Cristo. Nós não podemos edificar o nosso casamento em cima de psicologia humana e nem edificarmos a igreja sobre ensinos de autoajuda. Quando fazemos isso, nós nos tornamos abaláveis. Mas aqui em Hebreus 12, 28, fala que nós recebemos um reino inabalável quando nós retemos a graça. Isso significa que nós temos revelação da graça de Deus. Reter a graça significa que nós só podemos agradar a Deus através do entendimento, da revelação da graça, que é Ele que faz através de nós. Amém? Uma igreja imparável é uma igreja que anda em unidade, mas é também uma igreja inabalável. Andar em unidade significa andar em unidade da fé, crer da mesma maneira, ter revelação da obra consumada de Cristo, para que nós possamos edificar juntos. Onde os irmãos andam em aliança uns com os outros, há unidade plena. Uma igreja imparável é uma igreja inabalável, porque ela está firmada em Cristo. Ela está firmada na revelação da nova aliança, do perdão dos pecados, que nós já fomos perdoados, que nós somos justos por causa da justiça de Cristo. Isso é poderoso.
É a revelação da graça que gera a verdadeira unidade do corpo. E é a revelação da graça que nos torna inabaláveis. E eu quero repetir aqui uma frase que eu falei durante o programa, de John Bunyan. Se minha vida é infrutífera, não importa quem me exalta. Mas se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. A unidade e a revelação da graça nos torna inabaláveis, porque Cristo é o centro da nossa vida. Que você possa ser não apenas imparável, mas que você possa ser inabalável. Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa começar um novo tempo na sua vida e também como membro do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.